Esse primeiro videozinho que eu trouxe para a gente visualizar, antes da gente partir para as questões, ele é um vídeo de um espetáculo do Cirque du Soleil que transformou em teatro uma peça, uma obra da mitologia grega. Alguém aqui já ouviu falar da história de Ícaro na mitologia grega? Como é a história de Ícaro, Bruno? Me lembrei que eu estou esquecido. Vamos lá. Reza a lenda que havia um rei muito poderoso na ilha de Creta. E o nome desse rei era Minos. Rei Minos. E esse rei tinha negado, tinha descumprido uma promessa que ele fez para Zeus, que era o deus, o rei dos deuses. E aí Deus amaldiçoou o rei Minos. Aí você vai descumprir a promessa que fez para mim? Está lascado. A esposa do rei Minos engravidou e teve um filho. Um ser bestial, monstruoso. E esse filho do rei Minos nasceu com um corpo humano e a cabeça de um touro. Todo mundo aí está refrescando a memória. É aí que começa a lenda do Minotauro. E aí o rei Minos foi percebendo que o seu filho, aquele monstro, se alimentava de uma comida bem peculiar, bem específica, carne humana. E aí ele pensou, não posso deixar esse monstro à solta não. É meu filho? É. Mas isso é um animal, é um monstro, eu não vou deixar meu filho solto não. Eu tenho que construir uma prisão. Só que o Minotauro era inteligente. Toda prisão em que colocavam o monstro, ele conseguia escapar e saía matando gente. Até que um dia o rei teve uma brilhante ideia. Ele contratou o maior engenheiro que havia naquela época. Um cara chamado Dédalo. Dédalo era um engenheiro genial, inteligentíssimo. E ele chegou para o Dédalo e disse, olha Dédalo, eu quero que você construa uma prisão tão poderosa e tão engenhosa que uma vez que alguém entre ali, essa pessoa nunca mais consiga sair. E aí o Dédalo, pode deixar comigo, rei. E o Dédalo tinha um ajudante, que era o seu filho, Ícaro. E aí ele levou o Ícaro para uma ilhota, uma ilhazinha pequena que tinha no meio do mar Egeu, um mar lá da Grécia ali. Aí ele construiu uma prisão diferente, que não tinha grades. Era uma prisão com os caminhos totalmente desencontrados, totalmente desconectados. Uma prisão que ele chamou de labirinto. Só que o rei foi traiçoeiro com o Dédalo. Por quê, Bruno? Porque o rei abandonou o Dédalo e o Ícaro por lá, com medo de que ele revelasse como é que alguém faria para sair da prisão. E eles ficaram lá perdidos, dentro da ilha. Até que um dia Dédalo teve uma ideia. Uma Ícara, é ótimo. Ele chegou para o Ícaro e disse, meu filho, eu vou fugir daqui com você. Saquei agora como é o esquema que a gente vai fazer. E aí o Ícaro, como é, pai? Tenha calma. O Dédalo prestou atenção e percebeu que as abelhas faziam várias casas ali na ilha. E ele percebeu que muitas gaivotas pousavam por ali fazendo ninho e deixavam muitas penas. Aí o Dédalo pegou e disse, vou fazer 2 pares de asas. Vou juntar várias penas de gaivota, vou colar com cera de abelha e vamos sair daqui voando. Beleza. Aí ele fez 2 pares de asas gigantescos, entregou um par para o Ícaro e ficou com o outro. Ele disse, Ícaro, meu filho, é o seguinte, preste atenção em mim. Olha que interessante, parece até um conselho para a vida isso aí. A mitologia grega é rica porque usa muito dessas metáforas. Ícaro, não voe muito baixo, porque se você voar baixo demais, as ondas do mar vão molhar as suas asas, elas vão encharcar e você vai cair. Mas também não voe alto demais, porque se você voar alto demais, o calor do sol vai derreter a cera de abelha e você vai cair como uma pedra no meio do mar. Aí o Ícaro, beleza. Dédalo bateu as asas e saiu voando, como um pássaro.
Ícaro, imitando seu pai, começou a bater as asas e saiu voando também. Só que o Ícaro, quando começou a voar, que ele começou a observar tudo lá embaixo ficando bem pequenininho, ele se sentiu poderoso. Ele se sentiu praticamente um Deus. E aí o que que acontece? Ele começou a querer se igualar ao sol. Ele olhou para o sol e disse: eu vou chegar lá perto. E ele começou a voar cada vez mais alto e mais alto. Até que chegou um momento em que o calor do sol derreteu a cera, as asas se desfizeram e Ícaro caiu no meio do mar Egeu, morrendo. Só que aí o que que acontece? A mitologia grega para a história por aí, com a morte de Ícaro. Só que existem outras tradições, outras culturas, que recontam a história e dizem que Ícaro não morreu. Ícaro teria ido parar num mundo mágico chamado Varecai, que é o nome desse espetáculo. E aqui você vai ver esse primeiro vídeo, que mistura tudo isso que eu acabei de dizer, com a chegada de Ícaro a um mundo mágico que ficava no fundo do mar. Ele chega sem memória, porque a pancada foi muito grande, mas aos poucos ele vai lembrando dos momentos do voo. Então eu quero que você preste atenção a cada movimento, a cada elemento da cena, para que você veja como a expressão corporal se faz presente na hora de demonstrar algum texto, alguma ideia, ok? Vamos para o primeiro vídeo aí, por favor. Hello? 여보세요, 세리야. 약간 무슨 뭐 그런 뭐죠? 세리다. Presta só atenção nesse momento, porque esse momento em que ele está sendo levado por essa rede é o momento em que ele foi tragado, foi engolido pelas águas do mar. Então olha para os movimentos dele, lembrando os movimentos de nado. Depois você vai ver, quando ele começa a recuperar a memória, os movimentos embaixo d'água, como se fosse embaixo d'água, movimentos que relembram o voo de Ícaro, o momento em que ele voou para a fuga da ilha do labirinto.
outra coisa também, rapidinho, desculpa interromper aqui vocês, mas presta bastante atenção nos elementos que esse cara está usando para executar esses movimentos. Isso já foi cobrado em prova do Enem, com relação à questão da expressão corporal. O que ele está usando para executar? Velocidade, equilíbrio, flexibilidade, que é uma das características principais desse espetáculo aqui, dessa cena. A questão do equilíbrio e da flexibilidade são as duas características principais que o artista está utilizando. Então preste atenção nesses elementos, porque isso é cobrado todos os anos, ok? Loucura, né não? Eu fazia muito isso aí quando eu era mais novo, mas aí eu acho que eu engordei um pouquinho, aí não dá mais para fazer isso aí. O que acontece? Moçada, vocês viram aí a flexibilidade e o equilíbrio desse cidadão, né? O cara parece, você jura que ele não tem osso. Ele é só músculo, é só carne. Mas aí o que acontece? A gente sabe que a dança, ela não é usada só como forma de pura expressão corporal. A dança, ela também pode ser usada como uma forma de protesto. 1929, nos Estados Unidos, aconteceu um fato conhecidíssimo de muita gente, que é a questão de quê? Da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que acontece? Com a quebra, muita gente ficou numa situação de pobreza extrema, numa situação de pobreza absoluta. Então o que rola? Muitos grupos se uniram em determinados bairros norte-americanos. Bairros como, por exemplo, o bairro do Bronx, bairro eminentemente negro, a cultura negra riquíssima, com muita coisa para nos oferecer, principalmente em termos de dança. E lá nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado hip hop, um movimento que surgia como forma de expressão de uma cultura, de uma etnia, de um grupamento, em que eles usaram a dança como forma de expressão cultural. E aqui a gente vai ver um outro videozinho, que é uma apresentação dessa dança de rua. Movimentos precisos, bem elaborados. Agora aqui você vai ver, além da flexibilidade e do equilíbrio, que foram coisas que a gente já viu aqui, principalmente velocidade na execução dos movimentos. Ok? Tranquilinho? Pode colocar o 2 aí para a moçada. Yeah.
Olha aí. Só uma pitadinha aí, pra gente não perder muito tempo. Moçada, mandaram uma perguntinha aqui, dizendo o seguinte. No vídeo de Ícaro, além da música e do teatro, ele também usa arte circense. Esta também é arte cênica. Só uma questão. A arte circense, ela é uma derivada do teatro. Era o que a galera chamava antigamente de teatro mambembe. Era aquele teatro mais humilde, feito por grupos que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. É aquela história, o circo ele não deixa de ser teatro, mas a arte circense em si ela não é considerada uma arte cênica, mas é filha de uma das artes cênicas que é o teatro, ok? Tranquilinho? Beleza.